Pode começar a apresentar, por favor, Celino. Ok. Bom, Celino, você tem 20 minutos para a defesa, podendo ser prorrogado por mais 10, mas eu peço que você consiga fazer nos 20 minutos. Tá? Agradeço a participação da professora Ana Paula, do professor Dalmo, e a palavra está com você. São 17h03. Ok. Bom, meu nome é Celino Souza Pinheiro, né? Gostaria de agradecer à banca, na figura do meu professor orientador, juiz Dr. Arley, né? O qual nossa contribuição fez com que eu estivesse apresentando esse trabalho. Agradecer também a presença do professor juiz Dalmo. Embora o professor Isaías não tenha entrado ainda, né? Mas gostaria de agradecê-lo, né, pela sua participação. Bom, o meu tema é a efetividade do monitoramento eletrônico no estado de Rondônia, né? Fazendo uma breve introdução, que nós estamos na geração da tecnologia, né? E as novas tecnologias transformaram radicalmente a sociedade, né? Invadindo todas as facetas da atividade humana, né? Todos os ambientes, seja nas residências, nos comércios, na indústria, mas também alcançou esse ambiente do sistema prisional. Então, o monitoramento surge como uma solução efetiva, né, à superlotação carcerária dos presídios. E também as consequências, quando o indivíduo adentra em uma unidade prisional, o Estado também tem que dar condições para que ele possa cumprir essa pena, né? Então, pretende-se, com o conteúdo exposto sobre monitoramento, como uma alternativa efetiva ao cárcere, né? Apesar desse sistema ser objeto de críticas, né, por diversas ocasiões, quando o monitorado, a pessoa que cometeu o crime, ela é beneficiada pelo monitoramento e ela volta a reincidir na atividade delituosa. E aí trazendo, lógico, o questionamento das autoridades, da sociedade civil, sobre a efetividade do monitoramento eletrônico. Então, o tema é de grande relevância, né? Esse tema foi realizado pesquisa bibliográfica, né, documental, tem o objetivo geral de analisar a efetividade do monitoramento eletrônico no estado de Rondônia. Os objetivos específicos apresentar entradas à ressocialização do apenado, verificar os argumentos favoráveis e contrários à implantação do monitoramento eletrônico aos presos, né? E identificar os números de presos monitorados no estado de Rondônia. Antes de nós adentrarmos praticamente no tema do monitoramento, a gente precisa fazer uma evolução das penas. Então, lá nos primórdios, lá quando eu estava na faculdade, estudando a história do direito, nós vimos que existiam normas de condutas, né? E essas normas de condutas, sejam elas pela vingança privada, seja ela por alguns códigos, Código de Hammurabi, a Lei de Italião, as legislações hebraicas, né? Através da Bíblia. Então, já existia norma de conduta, e essas normas de conduta, existia uma punição. E essa punição, geralmente, era punição corpórea, no corpo da pessoa. Então, muitas vezes, existia um esquartejamento, né, um enforcamento, um empalamento das pessoas que cometiam o crime. E, consequentemente, com a evolução da sociedade, também evoluiu o sistema prisional, né? E o sistema prisional, ele veio, assim, dar uma cara, assim, mais humano, foi nos Estados Unidos, né? Onde foram construídos muitos sistemas prisionais, conhecidamente pela história, e que o Brasil adotou também. Lá foram, tanto nos Estados Unidos, França, Inglaterra, eles adotaram a regime de pena progressiva, por
mesmo que é lotado aqui no Brasil. Nós temos o regime fechado, semiaberto e o aberto, né? E para os países, a fim de dar uma humanização à pena, vieram, juntamente aí com o Estado brasileiro, ter uma finalidade da pena, né? E qual seja a finalidade da pena? A finalidade da pena, ela tem três básicas, né? Que é a pena retributiva, retribuir ao preso pela conduta cometida, né? Ela é preventiva, fazendo com que ele não venha mais a cometer novamente o delito, e ressociativa, que ela vem o Estado dar condições para que esse preso, né, no ambiente prisional, possa voltar à sociedade ressocializado, ou seja, contribuir para o Estado, ser integrado à sociedade, né? E nós percebemos que muitos países, e por muita força dos direitos humanos, alguns tratados internacionais, convenções, assembleias direcionadas aos direitos humanos, tem normas que orientam o Estado colocar penas diversas da prisão. No Brasil, nós temos aí várias formas, né? Como prestação de serviço, a suspensão condicional do processo, dentre outras, que são penas diversas da prisão, mas o implemento do monitoramento eletrônico, ele veio surgindo aí também lá nos Estados Unidos, né? Muito embora esse sistema de monitoramento ele veio ser implementado não só em pessoas, mas através da guerra, tipo de radar, colocar em animais para monitorar os animais. Porém, também foi um projeto adotado nos Estados Unidos para poder monitorar presos, né? Então, o monitoramento eletrônico, ele não é nada mais do que um dispositivo de radiofrequência e GPS, né, que faz com que o indivíduo possa ser monitorado 24 horas e seja encontrado em 24 horas, no intervalo de 24 horas, né, caso não ocorra nenhum incidente, ou seja, não tenha interferência para que esse GPS funcione adequadamente. Nosso sistema prisional, né, aqui no Brasil, ele adotou, né, o monitoramento eletrônico em vários países, em vários estados, e Rondônia, ele veio a implementar, né, no ano 2011. Na realidade, a lei do monitoramento eletrônico, ela foi efetivada na Lei de Execuções Penais, né, a Lei de 7.310, de 84, lá no artigo 146A até o D, porém, foi vetado alguns artigos porque eles não queriam implementar em vários tipos, em várias formas, seja ele no regime aberto, no livramento condicional, mas foi vetada essas possibilidades, sendo permitido somente ao regime semiaberto, nas saídas temporárias e na prisão domiciliar. Lógico que em Porto Velho, essa implementação do monitoramento eletrônico se deu com uma certa urgência, tendo em vista os acontecimentos que ocorreram, os incidentes que aconteceram em 2001 e 2004, onde houveram várias mortes, e a Corte Internacional ela pressionou para que pudesse ter uma implantação pelo Estado de uma forma de diminuir a superlotação carcerária, né, e as condições que os presos eram
são submetidos, né? Tendo visto que melhorou bastante, mas ainda acontece a superlotação no sistema prisional, não só de Rondônia, como de todo estado brasileiro, existe a questão da superlotação, e também as condições em que o interno tem o direito, mas são limitados por diversos fatores. O Estado não consegue possibilitar todos os direitos a eles. Então, em Porto Velho, houve essa questão de monitoramento eletrônico. Existe uma portaria da Lei de Execuções Penais, tendo em vista que o Estado não fez, né, não expediu uma legislação referente ao monitoramento, então a BEC, aqui de Porto Velho, ela expediu uma portaria, a 02 de 2015, que ela rege referente ao monitoramento em Porto Velho. Lógico que o monitoramento no estado de Rondônia, ele é feito por portaria, né? Ou seja, cada capital, cada cidade, o juiz competente expede portaria para regulamentar a utilização do dispositivo, que, ao meu ver, não é o correto. Eu tenho a visão de que o monitoramento deveria ser unificado por todo o estado de Rondônia, né, com uma legislação única, né, mas existe um projeto para que isso ocorra, está em fase de licitação através da Secretaria de Justiça, a prestação, né, desse serviço por uma outra empresa, tendo em vista que, anteriormente, logo no início do monitoramento, existiam 3 empresas prestando serviço ao estado de Rondônia, fazendo com que acontecessem vários erros, né? Então, foi necessário que ficasse somente uma empresa, né? Essa empresa se chama hoje o E-Brasil, né? Ela entrou dentro do estado de Rondônia através de uma ata de registro de preços, né? E esse valor que é pago pelo Estado, o valor da tornozeleira, ela é R$ 1.875, e R$ 5,88 por dia. Ou seja, um valor, o valor da tornozeleira não é tão baixo, porém, o Estado só paga se houver o extravio. Mas ele paga R$ 5,88, que multiplicado aí por 30 dias não dá menos de R$ 200. Então, é muito compensatório para o estado de Rondônia o preço monitorado em relação ele dentro dos presídios, que isso pode valer mais de quase R$ 2.500 cada preso dentro da unidade prisional, né, por mês. Então, esse valor é bem inferior, sim. Nós temos aqui o regime semiaberto através da CAPEC, e temos uma central de monitoramento na capital de Porto Velho, na Rua Pio 12, no bairro Liberdade. Então, essa central, ela monitora os presos de Porto Velho, e temos 22 cidades que também aplicam monitoramento eletrônico, né? Apesar que nós temos 52 municípios, algumas cidades, ela comporta mais 2 ou 3 outras cidades que são menores, e ela faz o monitoramento dessas cidades 5 vizinhas. Então, nós temos aí as cidades que utilizam o monitoramento eletrônico, né? E a quantidade de monitorados por ela, né? Que dá um total de 2.701 presos monitorados no estado de Rondônia. Em Porto Velho é mais significativo, tá? 1.196, mas
o último levantamento já está beirando aí aos 1.300 e poucos presos. Então, em relação à empresa, né, e que presta serviço hoje em Porto Velho, no estado de Rondônia, que é o E-Brasil, ela está numa geração, está na segunda geração, né? E as melhores empresas que prestam serviço já estão em quarta geração. Então, existe uma licitação em andamento pela Sejus que vai contratar a nova empresa. E essa empresa ela tem que fornecer tecnologia de ponta para poder evitar a burlação pelos monitorados, que é dar sobrecarga na tornozeleira, colocar papel alumínio para evitar o GPS para ser encontrado em tempo real. Então, os presos eles utilizam vários meios para poder burlar. Então, a empresa que será contratada, ela vai ter que apresentar um dispositivo que evite ao máximo essa burlação. Então, quanto à efetividade do monitoramento eletrônico, tem uns stakeholders que são as partes interessadas, né? E qual o benefício do monitoramento para essas partes? Em relação aos presos, ele tem a garantia da segurança e integridade física, né? Tem assistência adequada à saúde, à educação, ao trabalho jurídica, alimentação adequada, condição adequada de custódia, taxa de ocupação adequada, celas devidamente limpas e ocupação de ar adequada, condições para a reinserção social progressiva. Em relação aos familiares, direito de visita periódica em condições adequadas, não ser submetida a revista vexatória, garantia pelo Estado da subsistência da família encarcerada, manutenção do equilíbrio financeiro do núcleo familiar a respeito da prisão, contra os operadores do sistema, né? O ambiente de trabalho insalubre, seguro, remuneração condizente com a atividade exercida, possibilidade de aprimoramento e crescimento do trabalho. Em relação à sociedade, o cumprimento da função preventiva, redução nas taxas criminais, cumprimento na função da ressocializadora, baixas taxas de residência, participação, fiscalização da política penal, otimização do gasto com o sistema prisional. Então, você verifica que os benefícios são inúmeros. Um preso que pega a tornozeleira eletrônica, ele tem a possibilidade de, ao invés de estar em quatro paredes, num local insalubre, cheio de bactérias, fungos e outras coisas, uma amontoada de outros presos, né? Ele pode ficar em sua casa, né? No ambiente familiar, podendo trabalhar, estudar, né? Estar com o seu ente querido, seja pai, mãe, filhos, né? Ele podendo contribuir financeiramente com a família. Então, os efeitos são muito bons assim, para o preso monitorado. Porém, existem argumentos contrários ao monitoramento eletrônico, né? A medida ela pode ser considerada inconstitucional na maioria dos estados, promove humilhação pública e estigmatização, por ser apenas réplica com outras medidas. Normalmente, os usuários não estão familiarizados com o dispositivo, incapacidade de reduzir a superlotação de prisões, a possibilidade das falhas e a falta de finalização. Os argumentos favoráveis: não é uma medida coercitiva, pois o preso ele tem que ter a ciência, né? Ele nunca é imposto pelo juiz. A avaliação é contínua da tecnologia, a eficiência e a confiabilidade são comprovadas, né? Através das ações desenvolvidas, tradição de respeito aos direitos humanos, liberdade individuais, como a Suécia, garante a reabilitação do usuário, avanço contínuo da tecnologia e custos reduzidos comparados à prisão. Fazendo as considerações finais, dentre os argumentos favoráveis destacam-se a tecnologia e o avanço com muitos outros na justiça criminal, uma eficácia e confiabilidade comprovada nos países desenvolvidos, uma tradição de respeito aos direitos e garantias individuais, inclusive as falhas, dificuldades, erros detectáveis
são continuamente avaliados. A segurança pública é preservada com rastreamento dos passos dos usuários 24 horas por dia, permitindo assim que se impeça ou penado com novos crimes. A tecnologia também reduz altas taxas de escarceramento, a superlotação crônica e convivência promíscua, promove a habilitação dos condenados, visto que garante a sua permanência em sua casa com os filhos e cônjuges. Em alguns casos, do acesso à participação em curso, atividades educacionais, para auxiliar na reintegração, faz com que o índice de resistência seja inferior. Por outro lado, com os argumentos contrários, também são muitos indivíduos que, expostos à humilhação pública, são estigmatizados à custa da tecnologia, não são tão baixos quanto se apregoa, o que é um meio de punição incompatível com o princípio da dignidade, privacidade, liberdade de movimento, a humanização da pena e a socialização da proporcionalidade e razoabilidade. Então, tendo em vista que apresentar dentro do prazo, gostaria de agradecer aos senhores e está apresentada o trabalho. Muito obrigado, Celino. Pode tirar a apresentação, por favor. Professora Ana Paula, a senhora tem a palavra. Vocês estão me ouvindo? Não sei se o sinal caiu. Estou vendo vocês. Estou ouvindo, só não estou ouvindo a professora Ana Paula. Tá perfeito. Professora, o microfone da senhora está desligado. Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Boa tarde, doutor Dalmo, doutor Arlen e Arcelino. Arcelino, quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho escrito. É um tema bastante importante para ser discutido hoje em dia, né, na sociedade. Participei da banca anteriormente, também ela trouxe essa questão de ressocialização do preso. E, no mais, eu tive pouco tempo para me aprofundar no trabalho, que foi substituir um outro membro da banca, né? Então, eu consegui ler por cima o seu trabalho, ele está bem escrito, metodologia muito boa, você fez a parte do objetivo do seu trabalho, os objetivos específicos, conseguiu responder durante a exposição dele. Ficou um pouco nervoso na apresentação, mas faz parte. E não tenho muito a acrescentar na parte de teórica, né? Assim, na parte teórica não tenho muito o que acrescentar. Então, as minhas palavras essa, eu passo a palavra para o doutor Dalmo. Doutor Arlen, posso já iniciar? Sim, sem dúvida. Fique à vontade, professor. Certo. Professora, obrigado. Professora Ana Paula, muito prazer tê-la aqui nessa aula. Me sinto muito honrado, especialmente honrado por ter sido lembrado pelo professor Arlen, que além de ser um grande juiz, é uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário da matéria penal, da execução penal. É um ser humano também, né, incrível, uma pessoa muito preocupada com detalhes que passam desapercebidos por todos, né, e eu sou testemunha disso. Um dia, quando eu estava muito preocupado no trabalho que eu estava fazendo, o Dr. Arlen passou e captou isso só pelo olhar. E ele foi lá, me deu apoio, né, demonstrando o ser humano incrível que ele é, de perceber as coisas, né, e nesses termos aí, eu posso dizer que o Arcelino está muito bem acompanhado pelo orientador, que certamente percebeu seus anseios, Arcelino, e veio te orientando na realização desse trabalho. Eu posso dizer que seu trabalho está muito concatenado, até mesmo com um encontro que se realizou agora
na Argentina, onde a presidente do Superior Tribunal de Justiça, né, e do Conselho da Justiça Federal, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ela veio falando sobre os métodos, né, os mecanismos alternativos à prisão, e entre eles, né, o monitoramento eletrônico. Acabou de discutir a América Latina discutindo sobre isso, né? E se a pena ela veio com o intuito de ressocializar o preso e adotou-se um sistema progressivo de cumprimento de pena, como você mesmo expôs no seu trabalho, né? Muitas vezes nós vivenciamos que a ressocialização não acontece, e um dos fatores disso é a precariedade que o sistema prisional vivencia, né? E com monitoramento eletrônico, né, nós temos aqui uma possibilidade de discutir, né, sobre algumas questões a respeito até mesmo do que você trouxe no seu trabalho. E aí eu gostaria de fazer um questionamento para você, né? Veio uma portaria do CNJ, na realidade, uma resolução, né, do CNJ agora no mês de agosto de 2021, que ele fala o seguinte, que o monitoramento, entre outras previsões, né, o monitoramento, ele busca assegurar a realização de algumas atividades para reinserção, né, da pessoa monitorada. Estudo, o trabalho, né, esses deslocamentos, inclusive até mesmo no trabalho informal, que prevê a resolução. A questão da atenção da saúde, dos cuidados relacionados com filhos e familiares, e comparecimentos de atividades sociais, religiosas. Por outro lado, você expôs no seu trabalho que muitas vezes as pessoas têm uma certa reserva com monitoramento eletrônico, não só em relação ao que muitas vezes sai na mídia, de burla ao sistema, né? E você trouxe, ao final, uma coisa que é muito interessante, que se discute muito no mundo empresarial e também no mundo tecnológico, que são os stakeholders, né? Que são as pessoas interessadas naquele monitoramento eletrônico. E aí vem um questionamento para você que estudou bastante essa matéria, que seria como você avaliaria a questão do monitoramento eletrônico com a reinserção da pessoa no convívio social? Seria um meio estigmatizante dessa pessoa a utilização dessa tornozeleira eletrônica, ou estaria, de fato, contribuindo para que essa pessoa se reinserisse na sociedade? E, é claro, né, em todo sistema há um desvio padrão, há aqueles que vão se desviar da finalidade da pena, né? Mas, de um modo geral, qual a conclusão que você pode nos dizer sobre isso, Arcelino? Então, doutor, a nossa legislação que atua, que disciplina o monitoramento na capital de Porto Velho é a Portaria 02/2015, né? E ela dispõe não muita coisa referente às necessidades do monitorado. Quando ele é monitorado, ele tem que ter um ponto fixo, correto? Que é a casa dele. E ele não pode sair para visitar um familiar, ele não pode sair para visitar um tio, ele tem um local fixo. E, às vezes,
embora ele não possa ir, mas ele pode receber pessoas. Então, eu acho muito favorável, tendo em vista que esse convívio familiar, no meio da sociedade, contribui muito, muito mesmo para que ele possa sentir acolhido, né? No meio familiar, né? Contribuindo ainda próximo dos filhos, mães. Eu vejo um lado muito positivo mesmo. Pois se ele estivesse em um ambiente prisional, era bastante limitado esse acesso, o convívio, muitos dos pais da família não querem enfrentar o constrangimento de uma revista, né? Então, eu acho muito importante essa questão assim, do monitorado no ambiente familiar. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? Ou se era essa a pergunta que o senhor estava querendo. Certo, eu tô satisfeito com a resposta, sim, Arcelino. Eu queria mesmo uma questão, uma resposta subjetiva sua, do que você, né, dentro do seu trabalho, concluiu a respeito, né, como pessoa humana, estudando tecnicamente aquele assunto, né? No mais, eu gostaria de parabenizar você pelo trabalho, pela escrita. Eu vi que você veio fazendo um bom apanhado sobre as penas no direito penal, né? Sobre os cumprimentos, e linkou muito bem com o monitoramento eletrônico. E devolvo a palavra ao professor doutor orientador, doutor Arlen. Professor Arlen, está encerrado aqui os meus questionamentos. Devolvo a palavra para você. Obrigado. Muito obrigado, professor Dalmo. Obrigado, professora Ana Paula. O trabalho a respeito de monitoramento eletrônico, ele precisa ter o cuidado que é a respeito do preconceito que nós temos aí. Nós somos uma sociedade punitivista, nossos números são altíssimos, o terceiro maior encarcerador do mundo. Então, é preciso que tenha esse cuidado na medida que nós estamos trazendo alternativas a essas punições, especialmente aos crimes menos graves, aqueles sem violência ou grave ameaça. Mas isso é uma questão de cultura. E semear isso é dever de todos nós. O professor Dalmo e eu somos da época onde o juiz que fazia a conciliação era o juiz preguiçoso, porque o juiz devia sentenciar. Então, toda essa cultura muda, onde a gente quer tirar a beligerância dentro do Poder Judiciário, entendendo que as pessoas podem se autorresolver. E você também, diminuindo o tamanho do encarceramento, você coloca para a sociedade uma questão muito importante, que é preciso que as pessoas sejam punidas pelos que fazem, mas não é preciso que elas sejam encarceradas. E o grande problema no direito penal é você utilizar o direito penal como política pública. O direito penal é a última ratio, é o último local aonde devemos ir. É a última esperança daqueles que vivem em sociedade ainda pelo esse contrato robesiano. É preciso que nós tenhamos todas essas ferramentas para que possamos discutir com a sociedade, mostrando, essa pessoa foi punida, mas não foi necessário ela ser encarcerada. Agora, é muito difícil isso. Por quê? Porque, imagina só, o Arcelino fez o trabalho dele com muita luta, com muita dificuldade, e o trabalho dele está dentro de um notebook. E ele foi para as atividades de rotina dele e deixou o notebook dentro do carro. De repente, passa alguém que quebra o vidro do carro dele e leva o notebook. Ele vai querer a pena de morte para essa pessoa, porque essa é uma tendência que nós temos de punir aqueles que nos ofendem. Mas isso é um furto qualificado pela quebra do vidro do veículo. Não há necessidade, por exemplo, de aprisionamento, de encarceramento para essa pessoa, especialmente se ele for primário. Só que eu demonstrar isso para o Arcelino, ele vai dizer para mim assim, espera aí, mas o que está havendo aqui é uma impunidade por parte do Poder Judiciário. Então, a gente precisa construir cultura e de compreensão. E de compreensão que há uma necessidade muito grande de nós diminuirmos o nível de encarceramento, porque ele não resolve, acaba as nossas prisões sendo, na verdade, locais de recrutamento para organizações criminosas. Nós temos o PCC com mais de 30 mil integrantes, o Comando Vermelho com mais de 22 mil.
para não dizer das 84 facções criminosas que permeiam o Brasil. Então, quando a gente coloca alguém dentro do presídio, a primeira coisa que ele faz é responder a uma pergunta do carcereiro, se ele é de que facção criminosa. E, mais uma vez, a gente faz um recrutamento, mais uma vez, a gente traz exclusão, mais uma vez, a gente trabalha o etiquetamento daquela pessoa que vai sair, porque quem vai para o presídio e sai tem uma dificuldade muito grande de ser reintegral, tenho grande dificuldade com a palavra ressocialização, eu gosto muito mais de participação, né? Porque você quer ressocializar alguém que não estava socializado, uma vez que ele está numa categoria marginal. Aí ele estava lá e agora ele volta. É uma coisa muito maluca. E discutir isso, e eu discuto muito isso com o Sérgio, né? Até porque ele tem ponto de vista contrário do meu. Mas, assim, o grande lance do monitoramento é dobrar a cultura. E nós temos problemas muito sérios com eles. Um dos problemas que nós temos com o monitoramento, por exemplo, é a dificuldade de fiscalização. Como assim? Bom, a quebra, por exemplo, do sistema, como o uso de papel alumínio, etc., né, é relativamente prevista disso. Mas o ideal seria que nós tivéssemos a fiscalização do monitoramento também física, como acontece com o oficial da condicional americana. Eu explico. Apesar de a gente saber aonde está o apenado que está usando, ou aquele que teve uma prisão cautelar decretada, e essa prisão cautelar é convertida em medidas outras à prisão, e usa a tornozeleira eletrônica, é preciso que a gente entenda, né, que movimento ele faz e que movimento ele está fazendo no sentido de preservar a determinação judicial. Isso nós não temos. Mas isso é uma discussão que precisa estar madura para que a execução penal, ou mesmo para que o controle cautelares diversos da prisão sejam mais efetivos. Mas quando o trabalho dele, né, eu gosto muito, porque ele deixa os dois lados, né, esses paradoxos muito claros, e traz a questão legislativa que é imperiosa para que a gente consiga entender isso. Mas é lógico, nós estamos falando de um trabalho que não é um trabalho de dissertação de mestrado, não é uma tese de doutorado, e muito menos um relatório de pós-doutorado. Na verdade, um trabalho onde ele finda o nosso curso de pós-graduação dizendo que eu sei pesquisar e esse assunto é importante. E eu tenho condições de mergulhar nesse assunto mais à frente, né? No mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, etc. Né? Porque isso vai trazer significado para, especialmente para a modernização da execução penal. Então, eu gostei muito. Sem dúvida nenhuma, reparos que podem ser feitos, mas que não comprometem seu trabalho. Tá? Agora a gente vai parar um pouquinho, e aí eu vou pedir para você... tem uma sala, eu acho que aqui, só um momentinho. Deixa eu ver se eu consigo entrar nessa... Cortou o áudio. Perdão. Consegue colocar a sala aqui, Ana Paula? O link dela aparece uma janelinha. Doutor, antes de finalizar, eu gostaria de me retratar, porque eu não agradeci a professora Ana Paula, pois eu pensei que quem iria entrar seria o professor Isaías, tá? Mas, me desculpa, isso, professora. perfeito. Ele não pôde. Não, tudo bem, Arcelino. É porque foi a troca de última hora. Agora, o doutor Arlen, falando da questão da conciliação, eu fui por 2 anos agente de polícia civil do estado do Acre. E lá tem o projeto Pacificar. Já aquela conciliação antes de se tornar inquérito para ir para o judiciário, né? E a cultura dos próprios policiais... Isso, e a cultura dos próprios policiais é ironizar as pessoas que fazem parte do Pacificar, que diz que quem faz parte do projeto Pacificar não é policial, que não prende ninguém. Então, me veio à memória, agora, quando o senhor falou da questão das audiências de conciliação, que dizia que quem fazia não gostava de trabalhar, né? Me veio à memória essa fase, dentro da Polícia Civil. Por isso que a gente precisa mudar a cultura. A gente não precisa só fazer leis, né,
e fazer Isso. imposições, a gente precisa mudar a cultura. Vamos ver se a gente consegue ir para uma sala. Acelino, eu preciso... Tu tem meu contato, Acelino, que eu não tenho o teu. Porque tu vai ter que voltar já para cá. Eu estou tentando. Aqui, ó. Vou colocar. Já passo o WhatsApp assim. Ah, tá. Então eu te chamo já, tá? Já passou o WhatsApp, eu te chamo já. Tá bom? Aí você sai um pouquinho e aí a gente conversa aqui, eu te chamo, tá? Acho que tinha dado certo. Apareceu a sala aqui. Ótimo.